Boa noite a todos e a todas. Que gostoso estar aqui de novo, nesse sábado, iniciozinho de sábado, né? Sexta-feira, quando o sol se põe, a gente já vai começando um novo sábado, de pôr do sol a pôr do sol. E nós estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, recapitulação, a nossa classe de professores semanal de toda sexta-feira. Vai chegando aí, você vai compartilhando o nosso link também para que a gente consiga alcançar mais pessoas com essa lição, tá bom? Hoje nós temos, como sempre, convidados especiais e antes da gente começar o estudo da lição, eu quero pedir que eles se apresentem. Vamos começar pelo Enildo. E aí, Enildo? Eu pensei que você ia começar pelo mais velho, mas tudo bem. Olá, tudo bom? Tudo bem, amigos? Você que já está com a gente aqui no canal. Tudo bem, querido pastor Fernando? Eu sou o pastor Enildo, tenho o privilégio e a honra de ser companhia de trabalho do pastor Fernando Iglesias, trabalho aqui na região da Associação Paulistana, atualmente cuido do Departamento de Educação e também Liberdade Religiosa. Maravilha! Bom, aí nós temos outro convidado especial aqui, que também já esteve com a gente, né? Que é o pastor César Reis. Boa noite, César. Boa noite, pastor Fernando. Boa noite, pastor Enildo. Você sabe quem é o mais velho, por isso que você chamou primeiro quem é o mais velho. Ele sabe, viu, pastor Enildo? Ele sabe. Mas obrigado aí pela oportunidade de participar com vocês hoje, de estarmos juntos aí na bênção de poder estudar um pouquinho da lição da Escola Sabatina, relembrar alguns conceitos que nós estudamos durante essa semana, algumas lições muito importantes para a nossa vida diária. Eu também trabalho com os dois colegas que estão aí, ó. São meus colegas de trabalho. Nós trabalhamos juntos ali na sede da Associação Paulistana. E eu cuido do Departamento de Saúde e cuido também agora da Escola Sabatina, que é o ministério que eu estou cuidando agora, e também do Ministério Pessoal. Eu cuidava da Liberdade Religiosa até a semana passada. Aí o pastor Enildo ficava com aquele olho grande lá. Aí eu falei, Enildo, leva para você, administra, cuida agora. Então agora a bênção da Liberdade Religiosa está na boa mão do pastor Enildo. Os próximos anos aí ele vai cuidar com alegria e ele já tem experiência, vai fazer um bom trabalho, como tem feito. E eu cuido então da saúde, da Escola Sabatina e do Ministério Pessoal. Obrigado, Fernando, pelo convite. E sempre quando precisar, eu estou aqui às suas ordens, viu? Que legal. Bom, obrigado você por estar aí. Olha só, veio a calhar, né? Acabou de assumir o departamento da Escola Sabatina e está aqui com a gente na recapitulação da lição. Eu estou vendo aqui todo o pessoal entrando, gente de vários lugares aqui da Associação Paulistana, do Rio de Janeiro também, de Porto Seguro, na Bahia. Beleza, por enquanto você está mandando para a gente aqui seu alô e tudo, mas daqui a pouco eu quero que você comece a participar, tá bom? Você sabe que aqui você tem voz ativa, você pode comentar, pode fazer alguma pergunta e tal, e a gente está aqui para comentar também, para colocar aquilo que nós estudamos, o que nós tiramos de lição para a nossa vida e para todos nós. Bom, a gente começa sempre com uma oração, e hoje eu vou pedir para o César iniciar a nossa recapitulação da lição com a oração inicial. Por favor, César. Ok. Então, vamos convidar todos para orarem. Senhor Deus e querido Pai que nos céus estás, nesta hora em que nós nos reunimos aqui para estudar um pouco da Tua Palavra, nós clamamos ao Senhor que abras a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender as Tuas palavras, a verdade da Tua Palavra, em especial, Senhor Deus, que possamos colocar o amor em ação, o amor em prática, sendo um instrumento nas Tuas mãos para advertir ao mundo que está indo numa direção equivocada, mas que pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua bondade, que através de nós possamos conquistar almas para o reino dos céus. Abençoe agora o estudo da lição da Escola Sabatina, o pastor Fernando na condução, o pastor Enildo, e que o Santo Espírito do Senhor nos impressione com as verdades da Tua Palavra, nos colocamos nas mãos bondosas do Senhor, e também, Senhor,
Quero te pedir uma bênção especial a todos que estão aí conosco, que vão participar conosco, em especial aqueles que estão adoentados aí em virtude da Covid, especialmente a cunhada do pastor Edilson e tantos outros que estão aí hospitalizados, que a tua bênção e o teu cuidado esteja com cada um deles, Pai. Nos dê a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Bom, eu tenho dito que eu estou amando essa lição, né? Vou mostrar ela aqui de novo, olha. Nós estamos já no finalzinho, né? A lição de hoje é a lição 11. Isaías, consolo para o povo de Deus, né? Nós todos que somos povo de Deus e filhos de Deus, nós todos que aceitamos o convite dele para sermos filhos dele, né? Que o aceitamos pela fé. E aqui a nossa lição dessa semana fala sobre isso, né? Amor em ação. Amor em ação. Bom, como você sabe, a gente estuda a lição aqui por dias, né? Sábado, domingo e tal. Geralmente, o sábado e o domingo a gente liga junto. Sábado é só uma introduçãozinha, né? A gente já conecta com o domingo e vamos começar, então. A gente começa já na introdução e o domingo, que é comprar de graça. Se alguém quiser fazer a introdução antes do comprar de graça, quem se habilita a começar a nossa lição de hoje? Vamos lá. Eu posso começar então, pastor? Pode, manda lá, César. Então, é o seguinte, eu queria destacar aqui, inicialmente, o verso aí para memorizar, porque eu achei, assim, de uma grandiosidade, de um desafio tão grande, porque quando eu leio esse texto aqui, eu percebo que eu vou me incluir nele, porque o maior beneficiado do amor em ação, o maior beneficiado daquele que estende a mão, daquele que age em favor do semelhante, daquele que pratica a boa obra, é ele mesmo que é o beneficiado, né? Então, o texto bíblico diz assim, ó: se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Então, eu fiquei impressionado com esse texto. Está no livro de Isaías, capítulo 58, no verso 10, que, na verdade, é um comentário lá para frente, mas como introdução da lição, que fala, que apresenta para nós esse mover da ação, esse mover do amor. O maior beneficiado somos nós mesmos, não é? Então, isso me chamou bastante atenção. E já indo para a lição de domingo, pastor, como é que você compra alguma coisa de graça, né? Eu trabalhei um tempo na área da mordomia cristã, não é? Eu fiquei pensando um pouquinho sobre esse assunto. Como é que você vai comprar de graça? No mundo contemporâneo nosso, na nossa realidade, ninguém compra alguma coisa de graça, né? Ou ela é de graça, ou você compra. Ou seja, se você é de graça, é porque alguém pagou, certo? Se é de graça, é porque alguém pagou. Não tem nada de graça. Até tem um ditado aí que diz assim: não existe almoço de graça, né? Quando você, algum irmão vai para uma reunião, algum evento, alguma coisa, não existe nada de graça, sempre tem alguém que paga, não é? Ou a instituição paga, ou o indivíduo paga. Mas o texto, ele durante a lição, ela apresenta para nós que Isaías quis mostrar para nós que esse de graça está ligado ao perdão e à graça de Jesus Cristo oferecida a nós. Para nós é gratuita, mas para o doador houve um custo elevadíssimo. Então, ela é de graça no sentido para nós, mas houve um preço que foi pago por alguém, e esse alguém a lição apresentou muito bem, né? O precioso sangue do Cordeiro de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, e deixar depois essa pergunta no ar também para os nossos internautas aí. Isso não é uma pegadinha, tá? Não é uma pegadinha, é apenas uma pergunta. Por exemplo, vamos dizer, pastor Enildo, eu vou envolver o senhor aqui. Vamos dizer que o pastor Enildo, ele deva para o pastor Fernando aí, vamos pegar assim um valor aleatório aí, 10 mil reais. Não é? Sei que isso aí é pouco para você, Enildo, mas você deve 10 mil reais para o Fernando. Aí, como eu sou seu amigo, Enildo, eu vou lá e pago para o Fernando. A dívida é sua, eu vou lá e pago para o Fernando. Então, você deve 10 mil reais para o Fernando, mas eu vou lá e pago a sua dívida. A pergunta é, essa dívida está paga? Não é uma pegadinha não, tá, gente? Eu quero só ilustrar isso para poder que os irmãos entenderem bem.
essa dívida está paga? Está. Muita boa pergunta. Hã? Muita boa. A dívida está paga. A introdução, para mim, ela é muito Não, mas deixa eu só concluir. Peraí, deixa eu concluir. Você acha que a dívida está paga? Sim. Você acha que também, Fernando, a dívida está paga? Sim, acho. Então tá bom. É o seguinte, ó. No direito, o direito legal, para uma dívida estar paga, tem que ter o aceite do devedor. Senão ela não está paga. Por exemplo, o Enildo, ele tem que dizer o seguinte: não, eu aceito que o César pagou a minha dívida. Se ele não aceitar a dívida continua. Tem que ter o aceite do devedor. Então, qual é a ilustração aqui? Na lição de domingo para nós, tem que ter o aceite do pecador. Ele é de graça, ela teve um preço, mas ela é de graça se eu, como pecador, se eu aceitar o pagamento dessa dívida. Se eu não aceitar esse pagamento, ela não foi paga para mim. No direito também, no direito também tem que ter o aceite do devedor. E a lição de domingo, para mim, ela me apresentou esse tipo de conceito. Legal. A outra coisa bacana, muito bom então, César, por favor, fique à vontade em pagar a minha dívida aí. A outra coisa legal aqui da introdução e da lição de domingo é que esse comprar de graça, né? Uma outra resposta, César, para a pertinente ilustração que você fez, é que quando você pagou a dívida por mim, isso não foi justiça, isso foi graça. Né? Então, a graça, ela tem esse condimento, ela tem essa característica. É alguma coisa que foi feita sem eu merecer, foi feita voluntariamente, foi feita, por isso que a lição do domingo fala, pelo precioso sangue de Jesus. Então, quando Isaías fala comprar, sem dinheiro pode comprar, é a questão de valor também. É uma coisa que veio para mim gratuitamente, mas ela tem um valor, né? Tem valor e tem preço. O preço Jesus pagou e o valor ele é incomensurável, é impagável. Eu não consigo pagar isso, mas eu tenho que valorizar. Então ele está falando nisso, para você valorizar que isso que você está recebendo de graça teve um preço e foi bem dito aí na sua introdução, César. Outro detalhe da parte do verso bonito de Isaías 58, verso 10, que é o verso para memorizar, ele me toca muito, porque eu quando leio aqui, abrir o coração aos famintos e socorrer os aflitos, eu lembro um pouquinho da minha história. Tem uma parte da minha história em que quantas e quantas vezes nós fomos socorridos por corações bondosos, pela Adra, pela Asa, pelas Dorcas, e se elas não tivessem socorrido minha mãe com seus 4 filhos pequenos, aflita e com fome, a gente não teria talvez sobrevivido, a gente não teria comido. Então eu sei o que esse verso significa na prática, na minha vida. E a outra lição, que é uma introdução ali do sábado também, é a forma como a gente... porque é amor em ação, né? A forma como o amor pode ser praticado. O amor, ele não é geralmente uma mão de 2 vias, né? Veio para cá desse jeitinho, então eu devolvo do mesmo jeito. E aí, sábado traz uma ilustração interessante de um líder de uma sinagoga, né, um judeu com a sua esposa lá em Lincoln, no Nebraska, que ele recebia telefonemas ameaçadores, descobriram quem estava ameaçando, era o líder da Ku Klux Klan, né, realmente uma facção aí, um grupo de pessoas que odeiam, né, são antissemitas, são tudo que você possa imaginar. E eles, então, identificaram, ao invés de ir à polícia, eles fizeram o contrário, eles foram até a casa, porque descobriram que aquele líder era paraplégico, né? E eles, então, usaram de bondade, fizeram deles uma deliciosa refeição, levaram para aquele homem e colocaram, então, o amor em ação. Então, como pagar a alguém que pagou, né? Por mim, uma dívida que eu é que devia, ele pagou por mim sem querer receber nada em troca, né? Praticando esse amor quando eu for chamado, né? Quando eu for instigado, quando eu for provocado, eu pagar, então, aqueles que me odeiam, aqueles que estão contra mim, em amor. Isso é amor em ação. Isso é o meu entendimento dessa parte introdutória aqui. Legal. José Aparecido começa dizendo aqui: esses capítulos vão proporcionar um estudo muito significativo sobre a relação entre graça, fé, obediência
amor e observância do sábado. Muito legal a relação de todos. Olha, essa linguagem de Isaías, ela tem tudo a ver com a igreja de Laodiceia. Eu tenho citado frequentemente aqui a igreja de Laodiceia, né? Porque Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compres, certo? Mas quando ele fala para Laodiceia, diz: eu sei que você é morno, né? E eu só vou conseguir entender a mensagem de Laodiceia, só vai fazer efeito para mim o dia que eu entender que eu sou morno, em que eu começar a pensar que não é o outro que é morno, mas sou eu. E ele diz assim: aconselho-te que de mim compres, ou seja, exatamente aquilo que foi aplicado pelo Senhor ali no tempo de Isaías é aplicado para você e para mim hoje. Ele está dizendo assim: você precisa comprar as vestiduras brancas, que é a justiça de Cristo, o ouro provado no fogo, que é o amor e a fé que surgem a partir do sofrimento, e também o colírio, que é o Espírito Santo. Então, essas são três coisas que nós não podemos obter por esforço. Eu não consigo obter por esforço a justiça de Cristo, não adianta eu me esforçar para isso, nem o Espírito Santo, também não obtenho por esforço, e nem tampouco a fé e o amor que provém do sofrimento. Tudo isso aí é obra de Jesus, porque diz assim: eu aconselho que vocês comprem de mim. Tem uma ligação direta desse compre com esse comprar de Isaías, quando diz assim: você compra sem dinheiro. Porque realmente a gente não tem condição nenhuma de comprar nenhuma dessas coisas aí, né? Aqui, na lição de domingo, ainda diz um negócio bem interessante, que é a questão de fazer essa ligação do Evangelho do Antigo Testamento com o Evangelho do Novo Testamento, né? Que é um só, na verdade, não tem uma diferença, né? Aqui nós temos o José Aparecido dizendo: Deus oferece a sua graça aos israelitas que estavam muito afastados dele. Eles eram grandes pecadores, rebeldes, né? Porém, eles eram grandes pecadores, rebeldes. Porém, mesmo assim, Deus convida a irem às águas. Cristo é a água da vida, né? Ele os convida para comprarem a paz, salvação, ou seja, todos esses artigos também eles são convidados a comprar, né? E aí? Que tem de César, o teu áudio. Meu áudio está aberto, Nathan? Agora sim. Tá aberto. Sim, então, está aberto, ok. O texto inicial do Isaías 55, verso 1, diz o seguinte, que todos vós, ou seja, todos são incluídos nesse chamado. Todos são incluídos, todos vós que têm de ser, todo mundo que tem o desejo, ou seja, a salvação e a graça é para quem deseja. A salvação é para todos. A salvação é o que Cristo fez e faz por nós. Porque se eu achasse que as minhas obras fossem suficientes, eu não precisava de Jesus. Eu não precisava da sua graça. Eu não precisava do seu perdão, porque eu era autônomo. Mas, pelo contrário, é a graça de Jesus Cristo, é a sua bondade, é o seu perdão, é o colírio, é o Espírito Santo, é essa graça, essa bondade de Deus para conosco. Mas lembrando sempre que a salvação é para todos que desejam, todos vós que têm de sede, todos vós que desejam. Ela é abrangente, não é? Ela é para todos e todos aqueles que desejam, que é o nosso caso aqui, todos que estão conosco aí. Se você desejar, o Senhor vai agir na sua vida e você vai ser abençoado pelo Senhor. Uma das coisas que mais me, lá no começo da minha carreira, né, espiritual, quando eu comecei a conhecer a igreja, uma das coisas que mais me intrigava era uma coisa que é uma dúvida muito comum. Como é que Deus, com tanto poder, né, como é que Deus, com todo o poderio de convencimento, ele fica com essas, né, com esses dedinhos, se você quiser, né, todos que quiserem, está à disposição de todos. Olha, eu confesso que eu tive uma dificuldade para entender, porque eu achava que não, ele
o Senhor tem esse poder, faça todo mundo querer. Mas olha que coisa espetacular. Por isso é o amor. Aí eu tive que ir crescendo e entender o que é o amor, né? O amor da liberdade. Como é que um Deus tão poderoso, podendo fazer você querer o que ele está oferecendo, que é bom, diz assim, olha, se você quiser, todos que quiserem. Olha que coisa espetacular. Não é fácil a gente ter esse entendimento, mas é compreensível à medida que a gente vai conhecendo como o amor deve ser, o amor tem que respeitar, o amor tem que entender, tem que respeitar o querer do outro. Então, esse texto, César e Fernando, né, todos que tiverem sede, é um convite espetacular, uma coisa maravilhosa, mas ele respeita o livre-arbítrio, né? Porque tem gente que pode ser que esteja com sede e não queira. Eu conheço muita gente que está morrendo de sede, mas não quer beber água, ele prefere beber refrigerante. Tem gente que não se satisfaz, né, com água. Não, eu estou com sede, tem que ser Coca-Cola. Né? Então, esses filhos de Deus, rebeldes, né, são assim, ó, todos que quiserem. Mas, poxa vida, sede é uma coisa... Se tem uma coisa comum na criatura chamada ser humano, é sede. Não, mas eu não posso forçar o cara a beber mesmo que ele esteja com sede. É um convite que ele faz, vinde às águas, né? Agora, aqui tem o seguinte. Bom, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, o Max está dizendo que é para você melhorar aí teu áudio, não é isso? Ele falou, queria saber se melhorou agora. Está chiando um pouquinho, não sei se é só o meu. Acho que porque eu acho que ele mexe, você mexe, acho que no teclado, aí faz o barulho. Bom, se não melhorou, não tem jeito de melhorar hoje. A gente vai ver para o próximo, tá bom? Então é o seguinte, a Luciana Machado, ela diz assim, comprar é adquirir. Quando se adquire algo, é porque se deseja e, consequentemente, se usa. E aqui ela está falando uma coisa interessante, porque o Enildo falou assim que se tem uma coisa comum entre nós é a sede, e todo mundo tem água, mas tem gente que não tem tanta sede, bebe pouca água, ou não percebe o tanto de água que precisa ser bebido, né? Então, tem gente que bebe menos água do que precisa. Eu mesmo conheci um camarada lendário, né, na Igreja Central Paulistana, e que ele dizia que nunca tinha tomado água na vida dele, né? Nunca tinha tomado água. E era uma peça rara, mas era o que ele dizia, né? Não consigo tomar água, eu vomito se eu tomar água. Já era um senhor naquela época. Então, assim, a gente tem que querer, por isso que Jesus fica oferecendo, nós temos que querer. E se tem uma coisa que está em falta, é a sede, é o desejo de tomar essa água e de comer esse pão. Acho que a gente pode passar para a segunda, pessoal. Vamos lá? Pensamentos e caminhos elevados. E aí, o que vocês têm para dizer? Quando eu li essa lição de segunda, né, não tem jeito, me remete àquele texto espetacular de Jeremias, que é: eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós. Que coisa linda. Pensamentos bons e não maus. Eu sei o fim desde o começo. Então, Isaías coloca aqui nos versos 6 a 13, né, que os pensamentos e caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos, são mais altos do que os nossos. Isso leva, então, à primeira coisa. Se é mais elevado do que os meus, se é mais alto do que os meus, então eu tenho que confiar nos pensamentos de Deus. Então eu tenho que acreditar no que Deus fala e diz. Eu me lembro, o meu pai, né, claro, eu era criança, toda criança olha para cima, acha o seu pai gigante. E eu me lembro que um dia estava acontecendo, era um jogo do outro lado do muro, e eu estava ali, eu ficava perguntando para o papai, o que está acontecendo? Porque eu não queria assistir, porque eu estava brincando ali. Mas eu vi o barulho do outro lado e meu pai ia me narrando, olha, está acontecendo isso, tá bom, quem está ganhando? Ele ia falando, eu ia acreditando, porque o meu pai era aquele que olhava acima do muro. E eu não tinha condições de ver, havia um muro que eu não conseguia ver, e eu não tinha um tamanho para olhar além. Então, se ele tem esses pensamentos, se os caminhos dele são maiores, porque os meus são menores, porque os meus pensamentos são limitados. Então, um convite que o profeta faz aqui é o seguinte: ele tem um pensamento mais elevado que o seu, né? Ele, então, você tem que confiar mais nele. O que Deus pensa de você é sempre o melhor do que você pensa sobre si mesmo.
Maravilha, isso mesmo. O que me chamou a atenção na lição de segunda-feira foi Isaías 55, verso 6, que Deus faz mais uma vez um apelo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse é um convite que Deus faz para a gente. Ó. Buscar ao Senhor. Como que eu busco ao Senhor? Como que eu vou na direção do Senhor? Primeiro que a sua palavra, ela revela para nós os conceitos do caráter de Deus. Buscar ao Senhor é uma atitude que eu preciso ter. É uma ação que eu tenho que ir nessa direção. Buscar ao Senhor envolve um compromisso. Buscar ao Senhor envolve um entendimento do seu perdão, da sua graça, do seu amor, da sua bondade. Quando eu passo a compreender isso, eu tenho um desejo de buscar ao Senhor, porque na medida que eu vou buscá-lo, que eu vou buscando ele cada vez mais eu vou me parecendo com ele, mais eu vou tendo atitudes e comportamentos daquele que se parece o ser humano à imagem de Deus como o nosso Criador. Então, o desafio nosso aqui é buscar. E esse buscar envolve, você vê que a lição apresenta para nós, envolve o perdoar, né? Deus é rico em perdoar. Às vezes nós temos esse conceito de a gente assim, meio constrangido, algumas coisas que a gente faz de errado, alguns pecados que nós cometemos, parece-me que a gente fica encabulado diante de buscar o Senhor, e nós ficamos meio tristes com isso, mas a Bíblia orienta-nos que devemos ir na direção do Senhor, mesmo sendo pecadores como somos. Agora, eu queria ler um texto aqui da lição, que para mim foi extraordinário, pastor Fernando e pastor Enildo. Manda ver. Ellen White, no Minha Consagração Hoje, na página 360, ela diz assim, ó, o assunto do plano da salvação ele é inesgotável. O estudo da encarnação de Cristo, de seu sacrifício expiatório e obra mediadora, ocupará a mente do diligente estudante enquanto o tempo durar. E contemplando o céu com seus inumeráveis anos, exclamará, grande é o mistério da piedade. Esse texto é um texto assim que evoca em nós o desejo de aprender e estudar cada vez mais o plano da salvação, que é inesgotável, mas é um amor imensurável e devemos buscar buscar o Senhor para compreendermos um pouco mais a respeito desse amor e dessa dádiva. Anita Gomes aqui está falando aqui no comentário dela que ela achou muito interessante o rodapé da segunda-feira. Eu fui dar uma olhadinha, né? E aqui está dizendo mais ou menos assim, olha, examina as coisas ruins que você faz, né? O que você faz de mal para os outros e tal, atitudes, pensamentos. Aí você pede perdão para Deus e tudo isso fica perdoado, né? Tudo isso fica zerado. Ali diz, imagina se isso não é graça, né? Agora, eu gosto de frisar, eu vou pegar carona nisso que a Anita falou, para frisar o seguinte, né? Essa graça é maravilhosa, a gente se surpreende com ela, a gente vai levar a eternidade inteira para compreender. Porém, essa graça, ela não é ilimitada. Em um sentido, ela não é ilimitada. Ela tem um limite que Jesus estabeleceu na oração do Pai Nosso, quando ele diz assim, perdoa as nossas dívidas na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, é muito bom. Olha só como é que a gente estava dizendo no começo aí, né, que nada sai de graça. O César falou, né? Alguém paga. Eu lembrei daquela música Graça Simples Assim, né? Perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado se paga e Cristo pagou por mim. Ou seja, alguém pagou. E quem paga sai, entre aspas, perdendo, né? Perdoar também é perder, certo? E eu tenho que entender que não é ruim, que quando eu saio perdendo, eu saio ganhando. Quando eu estou fraco é que eu estou forte, e quando eu perco é que eu ganho também, eu cresço espiritualmente, né? Então, é fantástico. Uma outra coisinha que eu queria frisar nessa questão da segunda-feira é que essa questão dos caminhos de Deus e tal, a gente entende muito bem isso até que Deus não escolha um caminho diferente do nosso. A gente está vivendo uma época muito difícil, né? E frequentemente a gente vê pessoas que não esperavam ter um seu querido assim mal
de repente começam a orar e tal, e veem o risco de perder o seu querido, né? E eu queria dizer assim que os caminhos de Deus são melhores que os nossos, mesmo quando as coisas vão mal, mesmo quando as coisas vão mal. E quando a gente acha que vão mal, né? E a gente vai entender esse tamanho desse amor dele lá na eternidade, porque a eternidade é tudo, e essa vida aqui, eu digo assim, nesse mundo a gente não vive, a gente só faz test drive. A gente só sente que quer viver para poder viver a eternidade. Vamos para terça-feira, gente? Vamos para lá? Então vamos, que o tempo está correndo. Companheiros de jejum. Vocês têm mais alguma coisa para falar da segunda? Se tiver um restinho, fala, e aí pula para terça-feira. Bora para terça. Na terça-feira, né? Na terça-feira refere-se aqui ao jejum, né? A própria lição, ela explica que esse jejum tinha a ver com o jejum mesmo, a abstinência, o dia da expiação, e Isaías aqui, ele fala desse jejum que o povo praticava, lembrando que esse capítulo que a gente está estudando, a partir do capítulo 56 até o 66, Isaías está dando mensagem para o seu povo, para os repatriados, né? Então, para a gente que conhecia, não estava falando para desconhecido, para a gente que conhecia o Evangelho, conhecia a sistemática da igreja, gente da igreja. Ele não estava aqui pregando, não estava aqui evangelizando para gente que desconhecia tudo isso daqui. Então, toda figura que ele usa, aliás, ele não usa poucas figuras, ele vai direto, né? Então, quando ele fala do jejum aqui, ele está se referindo, sim, que esse jejum ele deve ser feito, mas da forma como ele era feito, e vai completar-se, acho que lá na parte de quarta-feira, né, se não me engano, não era a forma ideal, não era a forma adequada. Mas eu não quero agora entrar aqui nesse mérito, quero falar da importância do jejum, né, da importância desse cuidado, de abster-se, nem que seja por algum tempo, por algum momento, de alimentação. Porque quando você está jejuando, né, você entra de alguma forma em conexão com Deus, e o objetivo do jejum é esse. Aliás, o jejum tem que ter um objetivo, né? Hoje a gente faz muito jejum, eu faço, por exemplo, jejum intermitente, né? E o objetivo é não aumentar de peso, é diminuir o peso que tenho. Mas o jejum bíblico aqui tinha a ver com necessidades espirituais, né? Então, é um ato físico, é uma atitude física, é uma decisão física que vai afetar, inclusive, né, o meu organismo, mas para uma intenção espiritual. Então, para que jejuar se eu posso ter essa vez, se eu posso louvar, inclusive comendo? É porque o jejum me faz entrar mais em contrição. O César, que é da área de saúde, pode, inclusive, explicar melhor isso, né, César? Desse benefício espetacular que é você diminuir a alimentação e tudo mais. Então, e ele também está falando aqui, de alguma forma, que o jejum, como simples atos de obra, como uma simples obra, né, ele não vai mover a Deus, porque Deus sabe aqui das nossas intenções. Ok. Tudo bem. Esse assunto da lição de terça-feira, ele, assim, me parece que ele é um pouco mais abrangente, um pouco mais profundo. Veja, o jejum aqui, ele compõe da parte física, compõe. Não se descarta esse aspecto da parte física. Mas o jejum que está trazendo aqui, ele é algo assim mais abrangente. Tem a ver, por exemplo, com a gente eliminar algumas coisas que são da nossa prática e você eliminar isso. Então, a lição, ela diz o seguinte, se você observar bem o capítulo 58, verso 1, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Ou seja, havia um tocador de trombeta, o shofar, como a Bíblia fala aqui, o shofar, era de um chifre de um carneiro. Então, assim, ó, havia o jubileu. O jubileu, o que era? A cada 50 anos, eles tinham um jubileu. A cada 7 anos, havia ali o descanso da terra no 7º ano. Mas no ciclo de 7 vezes 7, que dava 49, aí tinha um ano sabático e logo tinha um ano jubileu.
esse ano jubileu era o ano do perdão, era o ano da graça, era o ano da dádiva, e 3 coisas aconteciam lá. E eu queria ler isso para vocês, 3 coisas. Primeiro, nesse ano, no ano do jubileu, havia abstenção de qualquer trabalho agrícola, ou seja, a terra tinha que ficar parada. Era a libertação também da terra. Segundo, a liberdade incondicional para todo escravo hebreu, ou seja, era o ano da liberdade. E terceiro, a devolução de todos os campos aos seus proprietários originais. Ou seja, o texto bíblico apresenta para a gente que quando esse momento era o momento de libertação. Quando eles faziam o jejum, eles faziam isso por egoísmo, por escravidão, por vaidade, mas quando Deus nos mostra aqui que o jejum que ele está desejoso aqui é um jejum de liberdade, a libertação dos pecados, a libertação do alimento, no caso aqui que o Enildo apresentou. Por exemplo, o jejum, qual é o benefício do jejum? Especialmente o benefício é para você ter uma mente mais tranquila, mais clara, mais limpa, para você entender o que Deus quer de você. E a lição, ela apresentou exatamente isso para a gente, que não é alguma coisa para a gente fazer como egoísmo, como vaidade, mas algo que me aproxima de Deus. E aqui é interessante, né? Isaías deixa isso claro, dizendo o seguinte, ó, vocês estão praticando o jejum como um ritual religioso, quando, na verdade, o jejum tem um outro objetivo, tem que ser uma forma de entrega, uma forma de obediência realmente espiritual, porque rituais religiosos podem não ser espirituais. De novo, rituais religiosos podem não ser espirituais. Eu pratico um ritual religioso para obter uma graça, para cobrar de Deus algo, para receber algo em troca. E Isaías está dizendo, não, vocês precisam praticar o jejum para se abster das práticas imorais, para espiritualmente vocês estarem sadios. E quando você não pensa nisso, você vira um ritual religioso, né? Vira algo assim automático. Era isso que Isaías condenava. Ele não condenava o jejum, mas a forma como o jejum era feito. Posso dizer para os queridos aqui, né, internautas, ouvintes, que ainda muitos filhos de Deus, muitos de nós ainda andamos fazendo um jejum assim, né? Porque eu quero receber alguma coisa, então eu faço. Mas o jejum deveria ser como um mandamento. Eu estou fazendo porque já recebi. Eu estou fazendo porque, né, a graça de Deus me alcançou e eu quero me consagrar mais. Aqui o José Aparecido está dizendo assim, Deus primeiramente reclama deles jejuarem e Deus não atenta para isso. Óbvio que Deus não iria atentar para esse tipo de jejum, porque eles estavam sendo hipócritas. Primeiro, não trabalhavam no sábado, mas colocavam pessoas para trabalhar para eles. Segundo, eles praticavam o jejum físico, que é importante, mas eles não praticavam o jejum espiritual, que é mais importante, né? Título da lição, o amor em prática, aqui, né? Bom, a gente abordou esses assuntos todos, né? E esse assunto hipocrisia, ele vai ser repetido aqui para frente, né? Nas lições de quarta e de quinta-feira. O assunto hipocrisia em termos de religião. É difícil não ser hipócrita, viu? Puxa vida. Várias vezes eu me pego sendo hipócrita. E a gente tem que, primeiro de tudo, reconhecer a nossa hipocrisia, sabe? Porque quando você não reconhece, não tem como curar, não tem como melhorar, não tem como crescer. Então, todos nós temos que estar abertos para reconhecer a nossa hipocrisia, porque nós, eu estou falando de mim, eu estou falando de você também, nós somos hipócritas muitas vezes. Alguns ainda mais, outros menos. Eu não sei se eu sou no mais, porque até nisso a gente é ruim. A nossa visão não é uma visão muito, muito boa, né? Por isso que Jesus, lá em Laodiceia, manda a gente comprar o colírio, né? Porque Laodiceia acha que está bem, mas ela está mal, né? Então, também não sei se eu estou entre os mais ou os menos hipócritas. Ô, Fernando, uma das... Continua. Uma das definições de hipócrita, né? A palavra hipócrita, uma das raízes da palavra hipócrita, hipo é cavalo, né? Hipócrita quer dizer cara de cavalo. Então, alguns dizem que você não sabe se o cavalo está rindo de você ou se ele está chorando, né?
que a expressão dele é a mesma coisa. Então, o hipócrita é mais ou menos isso, né? Você não sabe se ele está te odiando, te amando, a cara que ele apresenta não expressa o que realmente ele está sentindo, né? Mas, olha, dentro do contexto aí de quarta-feira, até uma continuidade lá da ideia, né, do jejum que a gente viu na terça-feira, a razão, né? A razão porque as pessoas naquela época faziam jejum, a pergunta da número 9 de quarta-feira, ela termina dizendo o seguinte: como é que essas ações abrangem a verdadeira religião? Qual é o princípio por trás desses atos? Né? Privar-se de algumas refeições, usar seu tempo e dinheiro para alimentar os moradores de rua da sua cidade, isso é um ato de abnegação, né? Aliás, o que é mais difícil, né? A gente privar-se de algumas refeições ou usar o tempo e o dinheiro para alimentar moradores de rua na sua cidade? Óbvio que é mais fácil eu privar da minha alimentação, mais difícil eu pegar a alimentação e dar para aquele que necessita. Então, o que Deus sempre quis, Isaías estava gritando no coração, nos ouvidos e para o coração do povo, era um jejum de coração. Ajude os necessitados, liberte os cativos, os oprimidos, atendam a causa das viúvas, daquelas que têm necessidade, né? Ao invés de você ficar aí economizando o alimento para ficar mais esbelto, ou até para você mostrar que espiritualmente você está melhor que o outro, vá lá e alimente os que têm fome, atenda aqueles que estão necessitados. Então, o objetivo do jejum, que não era o que o povo praticava, era o que Isaías está dizendo. O objetivo realmente tem que ser espiritual. Aqui, até o título, né, o subtítulo de quarta-feira, jejum para contendas, né? Ou seja, o pessoal jejuava, inclusive, eu vou contar aqui, não vou dizer o nome do santo, né, mas eu tenho alguém muito chegado, né, um familiar, né, que ele, muito nervoso, então, eu tenho que jejuar, eu tenho que jejuar para me acalmar, né, eu tenho que jejuar para deixar de ser nervoso, eu tenho que jejuar. Pode ser que tenha um efeito, mas você não vai jejuar a vida inteira, você vai ser nervoso. Depois que o jejum acabar, você vai ficar mais nervoso ainda, porque vai estar com fome. Então, você tem que buscar aqui uma cura espiritual. E eu acho que era isso que o profeta estava tentando fazer o povo entender. Olha, isso aí você falou uma coisa muito, muito interessante, me veio um turbilhão de ideias aqui, né? Primeiro, que é muito importante a gente separar um percentual do que a gente ganha por mês, sistematicamente, para ajudar os pobres, sabe? Nem que seja 1%, sei lá, mas separar um percentual para ajudar as pessoas, para quem necessita. Isso é muito importante. E depois, logo me veio na cabeça o seguinte, que só ajudar financeiramente também é uma escapatória. Porque muitas vezes a gente dá e diz assim, eu não posso ir lá, mas eu dou o dinheiro, né? E a gente lembra que toda vez que você vai para a rua para fazer algum tipo de trabalho social, para supostamente ajudar a matar a fome de quem está com fome, você descobre que as pessoas precisam de mais atenção. Eles querem conversar, eles querem tocar experiências, querem falar. Ou seja, a gente precisa também separar, nem que seja 1% do tempo, para conversar com essas pessoas na rua, para dar atenção. E o que a gente mais faz é fechar a janela do carro ou não abrir nunca. Mas se eu abrir, vai ficar conversando e tal. E daí, né? E daí? A conversa, sabe? Toda vez que você abrir, você olha, me desculpe, estou abrindo a janela, mas não tem dinheiro e tal. Ele vai dizer, obrigado pela sua atenção. Você vai ouvir isso aí. Vai lá, César. Fernando, e toda vez... Então é o seguinte, você vê que ser uma pessoa espiritual não é uma coisa simples. Religioso é fácil. Se é uma pessoa religiosa, é fácil. Você segue as leis e tudo mais. Mas se é uma pessoa... Jesus nos ensinou isso, que a gente tem que sempre andar uma segunda milha, né? Ele sempre desafiou a gente a sermos semelhantes a ele, a estender a mão necessitado, àquele que precisa. E eu concordo com vocês o fato de que a verdadeira religião é a gente sair da nossa zona de conforto, não é? E a gente estender a mão àquele que precisa. Por exemplo, a lição apresentou aqui, e eu queria salientar isso, por exemplo, né? Mas o que mais atrai as pessoas, a verdade,
é fazer o que Jesus fazia. Por exemplo, estrita adesão às leis alimentares ou a disposição para ajudar o faminto? O que é mais importante? Agora, desculpa. O que é mais importante? Estrita adesão às leis alimentares ou disposição para ajudar os famintos? Eu acho que uma coisa não elimina a outra. Sim. Veja, eu tenho que cuidar do meu organismo. Eu tenho que entender o que está escrito aqui, porque aí, se a pessoa ler isso aqui rapidamente, ela vai dizer assim, não, eu vou ajudar o outro, mas comigo a coisa não precisa. Eu não vou ter nenhuma restrição alimentar, porque eu vou ajudar o outro. Também não é assim. Mas o mais importante é sempre o outro. É isso que a gente tem que entender. Jesus nos ensinou que o mais importante é o outro. Pelos frutos o conhecereis. Ou seja, a visão egoísta, ela impede a gente compreender o verdadeiro sentido do evangelho. Mas quando eu estendo a mão para o próximo, eu começo a entender um pouco mais o que é ser semelhante a Jesus. Tá certo? E a outra pergunta, ele diz assim, ó, o item número 2 do parágrafo: descanso estrito no sábado ou disposição para gastar seu tempo e energia ajudando os necessitados? O que é melhor? Você ficar no sábado estritamente no descanso ou você ter disposição de estender um pouquinho a mão e ajudar aquele que está precisando? Se tem um animal, como a Bíblia fala, se tem um animal caído no chão, no valo, você não vai ajudar o indivíduo? Você tem que estender a mão. Ou seja, Jesus sempre me ensinou, sempre me disse que o importante é o próximo. E quando nós entendemos isso, aí eu volto lá no início da lição. Eu sou o maior beneficiado. Quando eu levo a luz, eu sou iluminado. Quando eu estendo a mão, eu sou abençoado. E isso é espiritualidade, isso não é religiosidade. São coisas diferentes que a lição apresentou para nós na lição de quarta-feira. Legal, vamos pular para quinta-feira aqui? Vamos. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, é só que é isso mesmo que o César aí complementou, né? E a pergunta 10, ela pergunta, né, o que Mateus e Tiago nos revelam, né? Que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas, aquilo que fazemos ao próximo é como se estivéssemos fazendo a Deus. E até dentro daquilo que você estava falando também, Fernando, antes, nenhum ato desse, Deus está dizendo que eu tenho que terceirizar, né? Mandar o outro, né? Então, você citou muito bem, né? Tem gente que, não, mas se eu der o dinheiro vai, e eu fico aqui. Não, olha, até a nota que o César leu está dizendo o seguinte: disposição para gastar seu tempo, né? Ou seja, energia ajudando os necessitados. Em todo momento eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer. Né? Não é só eu né, dar o dinheiro, né? Eu estar ali presente, participando do atendimento desse necessitado. Neudó, mas você vê, uma cidade como São Paulo, que cada esquina tem um necessitado, é um desafio para a gente, né, Fernando? Em cada esquina, cada pessoa. Eu tenho uma filha que ela trabalha em agência humanitária. Aliás, meus 2 filhos trabalham em agência humanitária. Uma ocasião eu estava em São Paulo andando, e aí alguém bateu na minha janela. Eu disse para a pessoa, falei, não tenho nada. A minha filha olhou para mim e falou: você não tem vergonha, pai? O senhor é um pastor, você não tem vergonha do que você está fazendo? Pelo menos tem alguma coisa no seu carro aqui, um biscoito, alguma coisa, você tem que ter alguma coisa. Ele não tem nada. E se ele não tem, o senhor pode dar, o senhor é abençoado. Aí ela me falou aquilo, depois daquilo o meu carro virou um supermercado, né? Toda vez que tem alguma coisa dentro do carro, claro que isso não vai mudar o mundo, isso não vai mudar o mundo. Você conhece a história da Estrela do Mar, né? Vocês conhecem bem a história, né? Faz diferença para aquela estrela, mas não faz para todas elas. Mas para uma faz. Quer dizer, para aquele que precisou naquela hora, fez. E daquele dia em diante ela me ensinou a lição de espiritualidade e não de religiosidade. Não é? É isso mesmo. Porque eu sou sacerdote, então às vezes a gente tem esse desafio aí, né? Pessoal, nós vamos passar para quinta-feira, mas eu vou antes ler aqui que o César Boanerges, que também é meu amigo, escreveu aqui. Pastor, a lição nos mostra que, à semelhança da parábola do credor incompassivo, o Senhor quer que, ao reconhecer nossa dependência dele, sigamos seu exemplo, auxiliando os menos favorecidos. A maneira como nós nos relacionamos com o próximo, influi diretamente em nossa relação com Deus. É verdade, diretamente com Deus. É isso mesmo. Vamos lá. Para quinta-feira, um tempo para nós.
Chegou lá o tal dia feliz. Para mim, o sábado é um ato de amor, né? O sábado é um ato de entrega, é um ato de fé. O sábado, para mim, é a prova em conteste de que eu sou livre, não o contrário do que outros pensam. É uma dádiva, né? É uma bênção. E aqui a pergunta 11 está dizendo por que Isaías discutiu sobre o sábado no capítulo 58, 13 e 14, que relação tem a ver com o contexto do dia da expiação? Porque assim como o jejum, o sábado deve ser recebido também com alegria e coração. Não pode ser um rito apenas, um ritual, né? O sábado não é um dia comum. Claro, é um dia do ponto de vista de 24 horas, faz calor ou frio, mas a atmosfera, né? As nossas atitudes, nossos pensamentos, eles têm que estar voltados para esse dia. E aí, por isso, essa conexão com o dia da expiação, o dia do jejum e o sábado. Eu também compartilho da ideia de vocês. É claro que esse sábado que Isaías está falando aqui é um sábado grande, não é? Esse aqui é o sábado, não era só o dia de sábado, mas também era o sábado, segundo a que a gente viu, o sábado cerimonial, que correspondia ao dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, né? O dia do Yom Kippur aí, né? Então esse sábado era um sábado grandioso, sábado de renovação, sábado de perdão, sábado de esperança. E isso para nós hoje é uma realidade, né, cara? Cada semana nós temos esse momento. Hoje, quando a gente fez aqui na minha casa o pôr do sol, entramos nas horas do sábado, e esse sábado, por exemplo, o sábado nós adventistas, recordamos lá o sábado, também esse sábado cerimonial que começava no pôr do sol da sexta-feira e até o pôr do sol do sábado, que era o grande dia, o dia extraordinário, que está de acordo com lá em Levítico, que mostra do pôr do sol a outro pôr do sol. Mas isso para a gente é um dia de esperança, um dia de alegria, um dia de felicidade, um dia para a família, um dia para a gente sentar com a família, um dia para orientar a família, é o dia para nós estarmos juntos com a igreja, é o dia para a gente estar junto com nossos irmãos, é o dia para estar junto com a família. Esse é o sábado de alegria, é o dia para comer coisinhas gostosas, não é? É o dia, se tiver que ter sobremesa num dia, tem que ser no sábado. É o dia que a gente tem que usar um talher diferente, uma toalha diferente. É o dia para a gente estar com a família, é o dia para ir para a igreja, é o dia do perdão, é o dia da cura. Esse é um dia extraordinário para nós, né? E elas falam assim, que esse é um dia prazeroso. É um dia prazeroso, não é? E a minha alegria é poder conhecer esse dia tão especial que me faz ser uma pessoa melhor também. O dia de sábado me faz ser uma pessoa melhor, não é? Faz você ser uma pessoa melhor também, meu irmão. Faz você ser uma pessoa diferente, não é? E aí o seguinte, Isaías 58, ele trata 3 temas principais: a abnegação, a bondade social e o sábado. E esses 3, não é, estão envolvidos quando a gente faz isso, a gente está imitando a Deus, que na forma de Cristo se humilhou, ou seja, foi abnegado, demonstrou bondade para com o semelhante, bondade social, e acima de tudo também Jesus cessou de trabalhar no sábado, dando-nos o exemplo para que nós aprendamos também com Jesus. Se a gente tivesse tempo, né, amigos, nós falaríamos aqui muito mais sobre essa maravilha que é o sábado, né? Eu li uma frase, acho que é um livro, acho uma frase de um livro, quando eu fazia teológico ainda, quando eu era colega de carteira do César, que dizia o seguinte: tem gente que vai para o inferno com sábado e tudo, porque guarda o sábado do Senhor e não o Senhor do sábado. E a gente precisa fazer algumas correções nesse dia, né? O dia em que a gente tem que buscar os interesses de Deus 100% e não os nossos. E é tentador o sábado não ser de acordo com o que Deus quer, até porque a gente tem casa, né? Estando em casa, não indo para a igreja. Quando você vai para a igreja, você já separa, você já tem um tempo diferente para guardar aquelas horas do sono. Por isso, a igreja é importante, né? No sábado em especial. Mas a gente pode ser melhor, a gente pode buscar mais as coisas santas, sagradas, maravilhosas do sábado. Eu lembro, sim, Cezinha, que no começo, né, a mamãe tinha aquelas coisas que era só para o sábado. Hoje não tem mais isso, né? Eu lembro também que a minha mãezinha tirava as coisas da sala. Tinha coisas que estavam lá na sala,
tipo assim, um jornal, uma revista, ela tirava na sexta-feira, porque a sala no sábado tinha que ter coisas do sábado, né? Ah, se a gente pudesse voltar a ter esse dia tão espetacular, tão maravilhoso, que é uma dádiva, uma bênção na nossa vida, principalmente em dias como esse, tão turbulentos, tão difíceis. Pessoal, nós vamos passar para o fim da lição agora, mas antes de ir para o fim, eu quero desafiar um pouquinho a mente de todos nós, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente fala, né, por exemplo, que a igreja é importante, e ela é importante, mas nós estamos vivendo em tempos sem igreja e a gente tem que aprender a guardar o sábado sem igreja, né? O sábado, primeiro, a gente precisa de fazer uma reforma no sábado. Essa reforma, ela está menos nas coisas do que dentro de nós mesmos, né? O sábado, quando começou esse dia, eu falei, lá vem o tal dia feliz, né? Porque muitas e muitas vezes a gente transforma o sábado num fardo tremendo para nossos filhos, nossos netos, etc., proibindo um monte de coisas que provavelmente talvez não precisariam ser proibidas se a gente estimulasse outro tipo de prática, né? O sábado, ele é feito, eu me lembro quando eu fui departamental numa associação e eu queria fazer um evento com os jovens num sábado à tarde, todos os jovens da associação, e era um evento grande, cortando o cabelo de moradores de rua, dando comida, um monte de coisa e tal, que a gente ia fazer no sábado. E aí eu fui impedido, porque era sábado, não podia. Como é que vai cortar cabelo no sábado? Como é que vai... Então, assim, eu fui impedido por membros de igreja que impediram, né? Que simplesmente, quando descobriram, boicotaram e disseram, não pode fazer. E a associação é para não magoar os irmãos aí, né? Para não escandalizar. É assim, sabe? A gente precisa de uma reforma no sentido de que o sábado ele tem que fazer efeito em mim, na minha ligação com Deus, com a minha família e com o próximo também, né? Então, hoje, por exemplo, nós somos desafiados a guardar o sábado dentro de casa e ainda assim servir o próximo, mesmo de dentro de casa. E como é que eu posso fazer isso? Bom, se você faz tudo no seu celular, você não pode também servir o próximo com o seu celular? Eu não vou nem dar ideia aqui, mas invente, porque você faz tudo com o celular hoje, né? Aí você tem banco, aí você tem tudo. Então, por favor, faça do seu sábado, do sábado da sua família, um dia realmente um dia feliz, porque eu me lembro de uma época em que, eu não sei quem que contou essa história, mas que o sábado era, foi o pastor Bulhon. O sábado era o dia feliz, e aí o filho perguntava, pai, mas quando é que vai acabar esse dia feliz? Não acaba nunca, né? E é isso mesmo, sabe? A gente corre o risco de transformar isso. Gente, quanta coisa legal, bonita, interessante para a gente estudar e quanto desafio para a gente praticar, né? Então, eu vou pedir para o César e para o Enildo falarem as suas últimas palavras aí. Não morram depois, as últimas palavras só na lição, tá? Tá bom. As últimas palavras, a última consideração aí, rapidinho, tá? É o seguinte, olha, para mim o estudo vou concluir com o estudo da sexta-feira, mas existe uma frase aqui que para mim me impactou muito, pastor Fernando e Enildo. Diz assim, ó, unicamente por uma vida de simplicidade, de renúncia e estrita economia, nos é possível realizar a obra a nós designada como representantes de Cristo. Ou seja, uma vida simples, uma vida com renúncia e uma vida econômica. Por que econômica? Para que o recurso seja também repartido. A simplicidade sempre no aspecto de pensar no outro e renunciar os meus desejos, a minha vontade em favor também do outro. Para mim, a lição apresenta exatamente isso, não é? Que quando eu renuncio às minhas coisas em favor do outro, também em favor de Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o meu Senhor. Quando eu pratico a renúncia, uma vida simples, sem vaidade e de estrita renúncia para poder ter os recursos, para poder estender a mão para quem precisa, tudo isso vai fazer de mim uma pessoa melhor e a minha luz, a minha vida vai ser uma vida mais iluminada e mais abençoada. Quando eu ajudo o outro, eu sou sempre beneficiado.
As minhas palavras finais, amigos, eu tive o privilégio de trabalhar no país que o César nasceu, Rio Grande do Sul. Eu fui pastor no Rio Grande do Sul e vivi ali uma experiência espetacular. E eu encerro com ela, em um minuto, que tem a ver com os dois temas aqui da lição, que é caridade, amor, atender aos frágeis, os oprimidos e o sábado. Era sábado. O meu ancião disse, pastor, hoje à tarde vamos visitar a irmãzinha tal, que eu dei estudo para ela, para o senhor fechar o estudo, fazer o apelo para ela se batizar. A irmãzinha que fomos visitar era sábado à tarde, umas 2h pouco da tarde, estávamos lá, era num bairro muito pobre, numa comunidade, num casebre, cheio de, né, era assim, era uma parede de buracos com alguma tábua no meio, um fogão a lenha, a parede toda preta, porque é inverno, é rigoroso inverno no Rio Grande do Sul. Então, no inverno, ela colocava a chaminé do lado de dentro para esquentar a casa. Então, imagina como ficava a casa. O filhinho dela, uma criança, um menino pequeno, todo cheio de ranhas, cabelo todo sujo. E ela ficou tão feliz, e ao mesmo tempo ela ficou ali abismada, porque ela não contava que chegássemos ali. Ah, que bom que vocês chegaram, entra. Quando nós entramos, quando eu olhei em cima do fogão daquela mulher, uma panela velha, uma panela, e dentro da panela tinha um osso. E a minha meu Deus, o que essa mulher comeu hoje? E aquilo, então, me tocou muito. Eu chamei o ancião do lado, porque ela disse, eu vou lavar o meu filho. Quando ela voltou feliz para o estudo, eu disse assim, irmãzinha, espera um pouquinho. O ancião não entendeu nada, puxei ele para fora da casa. Daqui a uns 20 minutos a gente pode voltar. Ah, pastor, que bom que pode voltar, assim eu ajeito melhor a minha casa. Ele não entendeu, eu trouxe ele para dentro do carro e disse, você tem dinheiro aí? Ele falou, não. Ele não quis, ele tinha, mas não quis me dar, né? Eu vi a carteira, eu tinha ali alguns trocados, liguei o carro, passou o que está acontecendo, vem comigo. E então eu dei uma volta numas 2 ruas do bairro e parei em frente a um mercadinho. Era sábado à tarde. E eu me lembro, nunca mais vou esquecer, esse ancião já falecido, homem de Deus, ele se encolheu dentro do carro e eu disse, você não vai entrar comigo? Ele falou, não vou. Eu deixei ele dentro do carro, fui lá no mercadinho, sábado à tarde, comprei tudo que o dinheiro deu de comida. Entrei no carro, ele em silêncio. Cheguei na casa da irmãzinha, dei aquele alimento para ela. Os seus olhos brilharam. Eu disse assim, irmã, eu já almocei, mas eu almoço de novo, porque eu amo comida no fogo a lenha. E enquanto ela preparava aquela comida, aquela criança já tomada banho, comia a bolacha, levei chocolate para ele também. Ela preparou aquela comida. A gente comeu. Sobrou. E aí, então, eu fiz a pergunta para ela, querida, qual a sua dúvida? Resposta dela, nenhuma, pastor, nenhuma, eu quero me batizar. Fizemos a ficha dela, entramos no carro, aquele ancião olhou para mim e chorou. Disse, pastor, olha o que o senhor fez. Eu disse, meu irmão, você queria que eu falasse para ela que Jesus é espetacular, lindo e maravilhoso, que salva todas as criaturas? Irmão, e ela tinha osso na panela. Você queria que eu dissesse para ela que se ela se batizasse, ela ia ter uma... E ela não tinha comido, irmão. Seu filho não tinha comido. E aquela lição que nunca mais eu vou esquecer, a partir dali, né? Toda vez que eu leio Isaías, qual é o evangelho que eu tenho que pregar primeiro? Às vezes eu quero pregar religião. Religião é dizer para a pessoa, maravilhoso, vem para a minha igreja. Evangelho é dizer para a pessoa, vem para Jesus. E então eu aprendi. Isaías 56, Isaías 58, no dia de sábado, a melhor coisa a se fazer no dia de sábado é atender a necessidade de alguém. E eu vivi esse dia e nunca mais vou esquecer. Amém. Gente, vou terminar a lição aqui dizendo, a igreja é muito importante, mas Deus está desafiando a gente, porque a gente também, muitos de nós aprendemos a gastar o sábado o dia inteiro só na igreja, né? Então, nós vamos saber o que fazer, variar, e Deus está dando um tempo para a gente repensar tudo isso. Quero terminar com uma frase aqui do... Gente, tem tanta coisa boa aqui para ler, mas eu vou ler, só vai dar para ler uma, do Anderson Mano, que ele diz assim, olha, na prática, e eu não tinha pensado nisso, nos dias de hoje, tem muito filho que gostaria que todo dia fosse sábado, para o pai dele ser, durante todos os dias, o que ele é no sábado. Coisa triste, né? Mas é para a gente pensar e refletir. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí, César, Enildo, foi muito boa a lição.
Agradeço bastante você que participou com a gente, tá? E tem estado acompanhado a gente. Vai falando para os outros, vamos alcançar cada vez mais pessoas, tá? Vamos terminar com uma lição, com uma oração. Quem começou foi o César, né, César? Agora vamos terminar com a oração do Enildo. Antes, olha, o Joilson, viu, o Fernando, nosso mediador aí? O Joilson está dizendo que esse é o verdadeiro evangelho, está parabenizando aqui a gente. Ele é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. É isso aí, Joilson. Vamos sair daqui hoje, todos nós aqui, praticar esse evangelho maravilhoso. Senhor nosso Deus, muito, muito obrigado por sempre ser o Deus que nós não merecemos, porque nós não somos o filho que tu mereces, mas nós te agradecemos por ser esse Deus maravilhoso. Obrigado por essas verdades incontestes. Obrigado pela tua palavra, através do profeta, que toca o nosso coração. Ele falou ontem, num passado, mas é tão presente e ajuda a gente tanto a pensar no futuro, que nos faz bem. Ajuda-nos a buscar as verdadeiras coisas através dos nossos atos religiosos. Se é o jejum, que seja uma busca espiritual. Se é a guarda do sábado, que seja uma consagração completa e total e devoção ao Senhor do sábado. Se é a prática dos nossos atos religiosos, eclesiásticos, que seja tudo com a intenção de gratidão e de adoração verdadeira. Muito obrigado por este momento, pelo privilégio que temos de recapitular a lição desta semana, e onde quer que estejamos amanhã, que a gente possa continuar compartilhando essas verdades maravilhosas. Abençoe o pastor Fernando, o pastor César, abençoe todos que aqui participaram, os líderes e pastores, a nossa administração da Associação Paulistana, conduza-nos cada dia para mais perto de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Feliz sábado para todo mundo. Deus abençoe. Intercede pelo país, intercede pelo mundo, por tantas pessoas que sofrem e pela salvação de nós todos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Obrigado aí, gente. Um abraço para todos. Um abraço para o Joel e a Cleci, que está com a gente, ali de Guarulhos, e todos os nossos amigos também. Fiquem com Deus. Bom sábado. Com Deus. Um abraço, César. Um abraço, Fernando. Valeu, Fernando. Tchau.